Olá pessoal, eu sou Romualdo e juntamente com Joyce a gente vai conversar um pouco sobre alguns métodos de extração e purificação na química analítica. Bom, embora pareçam que sejam só etapas iniciais do processo, essas fases elas são literalmente o que separa uma análise confiável de um resultado cheio de interferências ou erros. Na química analítica ela está em tudo. No controle de medicamentos, na qualidade da água que a gente bebe, na análise de alimentos, na perícia e até nas pesquisas biomédicas. E em todas essas áreas, antes de qualquer leitura no equipamento, a amostra ela precisa ser preparada com muito cuidado. Na química analítica, a gente raramente analisa uma substância pura. Normalmente o analito, que é o composto que nos interessa, ele está misturado em uma matriz enorme e complexa. Então, a extração e a purificação entram justamente para isolar, limpar e às vezes até concentrar essa substância antes da detecção instrumental. Essas etapas, elas aumentam a precisão, reduzem interferências e ajudam a garantir que a gente está medindo o que realmente pensa que está medindo. E isso é ainda mais importante quando a gente fala de análise em nível traço, onde qualquer coisinha pode atrapalhar o resultado. Um fato curioso é que em técnicas modernas, mais de 60% do tempo de uma análise completa em um laboratório, ele é gasto somente no preparo da amostra e não na leitura em si. O foco principal da extração e da purificação é garantir que a análise instrumental consiga detectar o que realmente importa, o analito, que é a substância ou composto que queremos medir ou identificar em uma amostra. Para isso, buscamos primeiro separar o analito da matriz. Quando falamos em matriz, estamos nos referindo a todos os outros componentes da amostra que não são o analito, como sais, proteínas ou outros compostos que podem atrapalhar a leitura do equipamento. Outro objetivo é remover os interferentes, ou seja, substâncias que podem gerar ruídos ou aumentar o sinal analítico de forma indevida, prejudicando a interpretação correta do resultado. Também realizamos a pré-concentração, que é aumentar a quantidade do analito em um pequeno volume para que ele fique detectável, principalmente quando está em nível traço, o que significa que está presente em concentrações muito baixas. Por fim, é essencial garantir uma boa taxa de recuperação, que indica o percentual do analito que conseguimos extrair da amostra sem perdas significativas, e uma alta seletividade, que é a capacidade do método de extrair apenas o analito, evitando outros compostos parecidos. Agora que entendemos a importância e os objetivos dessas etapas, vamos conhecer alguns métodos de extração utilizados na química analítica. Primeiro temos aqui o método de extração líquido-líquido, ou pode ser chamado também de ELL, que é uma técnica que se baseia na partição do analito entre dois solventes immiscíveis, normalmente usando um funil de separação. Ela é principalmente aplicada para analitos orgânicos em amostras aquosas e tem como vantagem ser um método simples e amplamente utilizado. Porém, ele apresenta limitações, como o alto consumo de solventes e uma seletividade moderada, o que pode reduzir a eficiência dependendo da matriz. Agora temos aqui o método de extração em fase sólida, que pode ser chamada também de SPE ou EFS. Ela utiliza da dissolução do analito em cartuchos sólidos, passando pelas etapas de condicionamento, carregamento, lavagem e eluição. Esse método ele é muito usado em análise de água, fármacos, poluentes e compostos em traço. E suas vantagens incluem uma alta seletividade, a possibilidade de uma pré-concentração e o menor uso de solventes quando comparado com a extração líquido-líquido. Como desvantagens, se destacam o alto custo dos cartuchos e a necessidade de uma otimização da fase sólida, porque escolher a fase ideal é decisivo para recuperar o analito posteriormente. Agora temos um método de extração Soxhlet, que é um método de extração contínua sólido-líquido, no qual o solvente ele entra em constante refluxo e é ideal para matrizes sólidas como solo, alimentos e material vegetal. Sua maior vantagem é possuir uma alta eficiência de extração, especialmente para compostos orgânicos presos à matriz. Por outro lado, é uma técnica mais lenta e requer grandes volumes de solvente e não é indicada para aquelas substâncias termoláveis
devido ao aquecimento prolongado. Após a extração do analito, em muitas análises ainda precisamos aplicar uma etapa adicional, a purificação, que remove resíduos ou interferentes que possam ter permanecido. Essa etapa é como se fosse um refinamento final, uma filtragem mais inteligente que seleciona só o que realmente importa e descarta aquilo que pode confundir o resultado. Agora eu vou apresentar os principais métodos de purificação, explicando como funcionam e em que situações são mais indicados. A cromatografia preparativa é um dos métodos mais eficientes e elegantes para purificar um analito. Aqui, a gente aproveita a diferença de afinidade química que cada composto tem pela fase estacionária. Basicamente, cada substância tem uma interação preferida dentro do sistema cromatográfico. Enquanto algumas passam rapidamente, outras ficam mais retidas, e isso permite que a gente colecione o analito totalmente separado dos demais componentes. É como se cada molécula tivesse um tipo de saída diferente, e o equipamento aproveita essa diferença para separar tudo. As vantagens é que a cromatografia oferece uma resolução extremamente alta, ou seja, ela consegue separar compostos muito parecidos entre si. Tem também uma seletividade excelente, principalmente quando ajustamos bem a fase móvel e a fase estacionária. Por isso, é muito usada para purificação de fármacos, pigmentos, polímetros, metabólitos e até compostos naturais extraídos de plantas. As limitações é que é um método que exige equipamentos especializados e, em alguns casos, o custo dos solventes e colunas também é alto. Dependendo da técnica empregada, ainda pode ser necessário realizar etapas adicionais de secagem, concentração ou troca de solventes. Mesmo com essas limitações, para várias aplicações modernas, a cromatografia é praticamente indispensável justamente pelo nível de pureza que entrega. Já a precipitação seletiva é um método considerado mais tradicional, mas ainda é extremamente útil. Ela funciona controlando as condições da solução, principalmente o pH, a força iônica e a presença de reagentes específicos, para fazer com que apenas os interferentes formem um precipitado, enquanto o analito permanece dissolvido. É quase como enganar os compostos interferentes para que eles se solidifiquem primeiro e possam ser removidos. As vantagens é que é um processo simples, direto e muito barato. Não existe instrumentação complexa e pode ser aplicado facilmente em análises de rotina. Por isso, é muito usado, por exemplo, na remoção de íons metálicos indesejados durante análises de água, na separação de impurezas inorgânicas e até em algumas etapas de purificação de proteínas ou enzimas. Mas as suas limitações é que é um ponto delicado que, se os parâmetros não forem bem controlados, pode ocorrer coprecipitação, onde parte do analito se perde junto com o precipitado. Isso pode comprometer tanto a pureza quanto a quantidade recuperada, então exige atenção do analista. A filtração e a centrifugação são duas técnicas extremamente comuns usadas praticamente em qualquer laboratório. Aqui, ao contrário da cromatografia e da precipitação seletiva, a separação não acontece por afinidade ou por reação química, mas sim por diferenças físicas. Na filtração, a gente separa líquido e sólido através de um filtro poroso. Já na centrifugação, usamos a força centrífuga para acelerar a sedimentação de partículas ou precipitados. Essas técnicas são etapas complementares essenciais. Depois de precipitar interferentes ou coletar partículas, a gente precisa removê-los, e é aí que filtração e centrifugação entram. As vantagens é que são métodos rápidos, fáceis e estão presentes em praticamente qualquer laboratório. Ajudam a remover sólidos suspensos, resíduos, partículas e turvações da amostra. Porém, elas não fazem purificação química, ou seja, não conseguem separar compostos que estejam dissolvidos. Servem apenas para separar aquilo que já está em forma sólida do restante da solução. Mesmo assim, são essenciais em várias etapas do processo. A destilação é um método clássico que utiliza uma propriedade física fundamental, o ponto de ebulição. Ela funciona muito bem quando o analito é volátil, o suficiente para vaporizar sem se decompor. Na destilação simples, usamos uma diferença grande de ponto de ebulição. Na destilação fracionada, conseguimos separar compostos com ponto de ebulição mais próximo, graças à coluna de fracionamento.
Essa técnica é extremamente útil para solventes, compostos orgânicos voláteis e frações de petróleo, além de ser aplicadíssima em indústrias farmacêuticas, petroquímicas e alimentícias. As suas vantagens é que é um método eficiente quando lidamos com substâncias voláteis e permite isolar o analito de misturas líquidas complexas. As limitações é que não pode ser usada para compostos termossensíveis, ou seja, que se degradam com o calor. E em algumas amostras, a presença de sais, proteínas ou outros componentes pode causar arraste, exigindo controle cuidadoso da temperatura. Então, concluímos que extração e purificação não são apenas etapas preliminares, mas são processos que definem a qualidade da análise. Eles garantem que o sinal detectado seja realmente do analito e minimizam interferências da matriz, tornando uma análise robusta, precisa e cientificamente confiável.